Tem sido muito recorrente no meu consultório os filhos chegarem para terapia, pedirem terapia aos pais para chegar na frente do psicólogo, do psicanalista, do terapeuta familiar para falar que ele é ou bissexual ou homossexual. Então é sobre essas questões que eu queria conversar com vocês. Como que vocês lidam quando vocês são pais e vocês são mães e vocês têm que lidar com essa demanda? Tem que lidar com a frustração do sonho seu, que não vai ser. Como prometido, hoje nós vamos conversar com vocês que tem que enfrentar algo que não era o esperado. Porque muitos pais, eles não sabem lidar com a sexualidade dos filhos. E quando chega ali o filho na adolescência, com 12, 11, ele acaba chegando para os pais, ou com 13, 14, mas é mais nessa faixa etária dos 15 anos, quando o ser humano começa a descobrir os desejos sexuais dele. Porque ele entra na puberdade, ele entra cheio de desejos e ele acaba querendo compartilhar com os pais que ele não é aquela expectativa que os pais tiveram deles. E como que os pais têm que agir nessa hora? São muitos pais, muitas mães que têm, hoje em dia, nós estamos em 2018, têm procurado a figura do psicólogo para falar sobre isso. Falar sobre a descoberta da sexualidade, não aquela sexualidade que os pais planejaram. Nós estamos vivendo 2018 e a gente tem que entender que a construção da sexualidade, ela não é feita com 11 anos, quando o ser humano está na adolescência. A construção da sexualidade começou lá, quando o ser humano nasceu. Porque a gente já sabe, tem vários vídeos lá que eu postei aqui, no playlist tem da psicanálise, se você quiser você volta e assista algum deles. A gente sabe que a sexualidade, segundo Freud, psicossexual, é uma sexualidade que nasce na boca. A libido não é a libido genital que a gente, adulto, a gente tem essa expectativa. A libido é o prazer sexual, e o prazer sexual da criança nasceu na boca, na oralidade, depois na produção dos esfíncteres. Nessa produção dos esfíncteres nasce a sexualidade e depois vem a fase fálica, que é a descoberta do órgão genital. A criança até 3, 4, 5 anos descobre o órgão genital e depois a gente tem aquele famoso a triangulação do complexo de Édipo. E depois do complexo de Édipo, com o declínio do complexo de Édipo, vai se instituir o superego, que é a lei, que é a censura, que é o corte feito na cabeça da criança, propicia a elaboração do superego. E a teoria do Freud a gente sabe que é construída pela teoria estrutural e a teoria topográfica. Então o Freud fala de consciente, pré-consciente e inconsciente e fala de id, ego, superego. Mas não é sobre essa explicação que eu quero dar. Eu só quero reportar a vocês que quando o seu filho com 15, 16, 17 anos, ele chega para você e fala que ele é homossexual, ou que ele é bissexual, ou que ele tem uma sexualidade que não é aquela esperada por você, muitas vezes os pais não sabem lidar com isso. Muitas das vezes eles usam a figura do psicólogo para acabar explicando essas demandas que tinham que ser feitas dentro de casa. Hoje a gente percebe uma inversão total de fatores educacionais. Muitas vezes deposita na escola a estimativa que é feita dentro de casa, porque quem educa é a casa, não é a escola. E quantas vezes chega na figura do psicólogo, quantos pacientes meus acabam falando, eu vou me declarar para minha mãe, o que eu faço? Você tem que conversar com ela ou com ele. Então é muito difícil para os pais, porque a gente tem dois universos, o universo do pai e da mãe, que criou uma expectativa para aquele filho ou para aquela filha. E a gente tem o filho sem expectativa, ele está vivendo os desejos dele. Então, como que é difícil, tanto para os filhos quanto para os pais, lidar com essa construção da sexualidade genital, que aí sim, o ser humano, depois que passou da fase da latência, que é de 7 até 11 anos, que o ser humano fica bonzinho, fica tranquilo, ele entra na puberdade. E eu queria explicar para vocês, primeira coisa, a adolescência não é aborrecimento, muito pelo contrário. A palavra adolescência tem a ver com uma construção de adoecimento. A etimologia da palavra adolescência quer dizer adoecimento. Então, de alguma forma, esse ser humano que está chegando para o pai e para a mãe, ou para quem criou ele, né? E falando, papai, mamãe, eu sou homossexual, ou eu sou bissexual, eu estou apaixonado pelo meu coleguinha, ou eu estou apaixonada pela minha coleguinha e eu quero declarar esse amor para ele, eu quero namorar.
eu penso que nesse momento já não é mais momento de você construir. Porque depois que está instituída a sexualidade dentro da cabeça de um ser humano, ele não vai ter como reverter. E alguns vídeos aqui eu leio alguns comentários e eu vejo que as pessoas falam que falta Jesus, falta fé, falta Deus. Eu não estou falando que eu não acredito no poder sobrenatural de Deus, eu acredito. Mas instituída a sexualidade é a mesma coisa que você chegar para um heterossexual e falar para ele que ele tem que se tornar homossexual. A gente se assusta, fala, não, mas heterossexual é a normalidade. Mas a gente sabe que a construção da homossexualidade foi feita naquela base do triângulo, onde deveria haver, eu vou desenhar aqui para vocês para explicar, onde deveria ter a função materna bem estabelecida, a função paterna bem estabelecida e o filho ou a filha naquela construção edipiana. Então, essa construção edipiana, aqui, quando é feito essa triangulação, quem exerce função paterna e função materna, não necessariamente função materna é a mãe, não necessariamente função paterna é o pai. A gente sabe que muitas vezes, em famílias até de pai e mãe, a gente percebe pai exercendo a função materna e a gente percebe mãe exercendo a função paterna. Então, o ser humano ele precisa, na cabeça dele, de ter estabelecido a função materna e a função paterna. E a função materna é quem vai nutrir. E a função paterna é aquela constituída pela lei, pelo superego, pelo supereu. E a gente sabe muito bem que não adianta esperar que um filho que chega falando que ele está cheio de desejo libidinal, cheio de desejo sim, genital, cheio de desejo, que não é mais aquele desejo da oralidade, nem da produção dos esfíncteres, nem da fase fálica, da descoberta do pênis e da vagina, e nem da construção da fixação, seja no pai ou seja na mãe, em função da triangulação. Ele já está na fase genital, aí ele está andando em grupos, ele está andando em grupos afins, e com aqueles grupos afins eles vão se identificando. Eu penso que o pai e a mãe, ele sempre viu, percebeu, e ele não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Muitos filhos dão sinais, eles dão sinais não por trejeitos, porque a gente não pode achar que a homossexualidade passa por trejeitos. A homossexualidade é muito mais um desejo do que trejeitos. Isso não quer dizer que tenha hoje várias pessoas que tenham trejeitos. Mas eu atendo várias pessoas, eu atendo casais, eu atendo líderes religiosos que são homossexuais e jamais querem revelar essa homossexualidade. Em função dessa forma que a gente lida de uma forma muito errônea com a construção sexual das pessoas. Eu vou falar algo agora que é meio chulo, mas eu queria falar para vocês entenderem. Nós que somos heterossexuais, que somos os normais, a gente imagina, às vezes, eu estou falando numa função nós para colocar todo mundo, que o homossexual pensa o tempo todo em sexo, e não é assim. O homossexual ele não pensa o tempo todo em sexo, ele pensa na hora do desejo, porque ele é um ser humano exatamente igual o heterossexual e o homossexual são dois seres humanos extremamente normal. Então eu penso que esse filho ou essa filha que está declarando a sua homossexualidade, ele precisa muito mais do respeito, do afeto, da consideração. Ele precisa muito mais de ser entendido do que ser julgado. Por mais que você seja uma pessoa que é rígida nos seus valores, quanto mais você colocar essa imputação da dificuldade do ser humano ser aquilo que está dentro dele, você vai piorar o relacionamento. Não esquece nunca que aquele que está confessando para você, confessando porque é quase um confessar, a homossexualidade dele, ele deixou de ser seu filho. Ele continua sendo seu filho, ele continua sendo aquele ser humano que precisa do seu afeto, do seu carinho, da sua dedicação. Não é porque os nossos filhos não são aquilo que a gente desejou que os nossos filhos deixaram de ser nossos filhos. Eu penso sempre, eu sou uma mãe que desenvolveu o amor incondicional. E o amor incondicional não é inato, porque eu sou mulher, eu tenho amor incondicional. O amor incondicional, ele começa lá quando você é pequenininha, que você já está brincando de cuidar das pessoas. Aí você está desenvolvendo aquela coisa incondicional do afeto. Então, esse amor incondicional que vai fazer com que você entenda seu filho que ele é diferente de você.
E não é porque ele é diferente de você que ele não tem que ser aceito. E não estou falando só no aspecto da homossexualidade, eu estou falando em qualquer tipo de ação. Os nossos filhos não são nossas réplicas, muito pelo contrário, às vezes os nossos filhos são nossa versão melhorada. E a gente tem que admirar nossos filhos, a gente tem que ter consideração pelos nossos filhos, a gente tem que ter respeito pelos nossos filhos. Então eu penso, se você está passando por um momento de turbulência na sua família, que os seus filhos chegaram para você e falaram que eles são homossexuais, continue amando os seus filhos, porque eu acho que a única forma de constranger as pessoas é através do amor. E o amor é aceitar a pessoa como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Isso serve para a homossexualidade, pela profissão que seu filho vai desenvolver, que não é aquela que você queria. Já pensou quantos filhos eu atendo que formam, entregam o diploma aos pais e aí eles vão ser quem eles querem? É muito difícil. Então eu deixo uma dica aqui. Continue amando seus filhos de uma forma muito genuína. Que seus filhos nunca mais vão ter crises emocionais e vão precisar vir a um consultório de um psicólogo, de um psicanalista, fazer análise ou fazer psicoterapia. Não pelas demandas da falta de afeto de vocês, papai e mamãe. Eles vão vir por outras demandas, seja demandas profissionais, seja outras demandas de colegas de trabalho, mas não por demanda de falta do afeto. Então, a dica de hoje é, se for para resumir esses 10 minutos que eu estou falando com vocês sobre como entender seus filhos na hora que eles vão declarar para vocês que eles são homossexuais ou bissexuais, ou as outras formas de ser, continue amando eles, porque eu acho que só o amor constrange as pessoas, mas não o amor de rigidez, o amor de altruísmo. Eu acho que o amor empático é a melhor coisa que existe. Então fica a dica. Obrigada porque você está até aí. Obrigada, ó, e beijo no coração. Compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido, divulga para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico.